Olá, hoje eu vim falar sobre o pacto antinupcial, para que serve e como fazer. O casamento, ele é um marco importante na vida de muitos casais, envolvendo aspectos emocionais, sociais e legais. Um dos aspectos legais que pode surgir antes do casamento é o pacto antinupcial. Ele é um acordo que estabelece as regras financeiras e patrimoniais que vigorarão durante e após o casamento. Neste vídeo, eu vou abordar então para que serve o pacto antinupcial e como elaborá-lo de forma eficiente e adequada. O pacto antinupcial, ele é um contrato firmado entre os noivos antes do casamento, com o objetivo de estabelecer regras relacionadas ao regime de bens, direitos e obrigações patrimoniais do casal. Esse acordo, ele pode ser importante para evitar possíveis conflitos futuros e garantir que ambos os cônjuges estejam cientes e de acordo com as condições que regerão seu patrimônio. O pacto antinupcial, ele serve para estabelecer o regime de bens do casamento, ou seja, como serão administrados e divididos os bens e dívidas adquiridos durante a vida conjugal. Existem 4 regimes de bens previstos no Código Civil: a comunhão parcial, a comunhão universal, a separação total e a participação final nos aquestos. Na ausência de um pacto antinupcial, o regime adotado por padrão é o da comunhão parcial de bens. Entretanto, alguns casais podem preferir um regime diferente, ou até mesmo estabelecer cláusulas específicas que não se enquadram nos regimes tradicionais. Nesses casos, o pacto antinupcial ele é essencial. O processo de elaboração de um pacto antinupcial ele envolve algumas etapas. Primeiramente, é preciso que haja uma conversa entre os noivos. Eles precisam conversar abertamente sobre as suas expectativas, necessidades e interesses em relação ao patrimônio e às finanças do casal. Este diálogo ele é crucial para que ambos estejam cientes das implicações do pacto e possam então tomar decisões acertadas. Embora não seja obrigatório, é altamente recomendável que os noivos consultem um advogado especializado em direito da família para obter orientação sobre as opções de regime de bens e elaborar um pacto que contemple adequadamente os interesses de ambos. O advogado, ele irá elaborar o contrato de acordo com as decisões tomadas pelos noivos, incluindo as cláusulas específicas que regerão o patrimônio do casal. É importante que ambos os noivos leiam atentamente o contrato e esclareçam quaisquer dúvidas com o advogado antes de assiná-lo. O pacto antinupcial ele deve ser assinado pelos noivos e por 2 testemunhas, que também devem reconhecer as suas firmas em cartório. Após a assinatura e o reconhecimento de firma, o pacto antinupcial ele deve ser registrado no mesmo cartório em que o casamento será realizado. O registro deve ser feito antes do casamento para que o regime de bens estabelecido no pacto seja válido desde o início da união. Uma vez então celebrado o casamento, o pacto antinupcial ele não pode ser alterado, exceto em casos de mudança de regime de bens mediante autorização judicial. Essa alteração, no entanto, ela só pode ser realizada mediante pedido conjunto dos cônjuges, demonstração de motivos relevantes e inexistência de prejuízos a terceiros. O pacto antinupcial ele é uma ferramenta importante para garantir que os interesses patrimoniais e financeiros de ambos os cônjuges sejam respeitados durante e após o casamento. Ele permite que o casal estabeleça, então, o regime de bens mais adequado às suas necessidades e evite conflitos futuros relacionados ao patrimônio conjugal. Ao elaborar um pacto antinupcial, é fundamental que os noivos conversem abertamente sobre as suas expectativas e interesses e consulte um advogado especializado. Seguindo essas orientações, o casal estará mais preparado para lidar
com os aspectos patrimoniais e financeiros da sua vida conjugal, fortalecendo a relação e contribuindo para um casamento mais harmonioso e duradouro. Obrigada a todos e tenham um bom dia.